Meus queridos irmãos, eu quero, neste dia, hoje aqui, louvar ao Senhor por esta igreja, mais uma vez, por cada um dos irmãos. Ao longo de todo esse ano, nós estivemos aqui juntos. Alguns chegaram no meio da caminhada e tem sido um tempo muito precioso para nós, de caminharmos juntos. Temos enfrentado alguns tempos difíceis, né? Ainda estamos passando por tempos difíceis, de dificuldades. Mas, como foi lido o texto hoje aqui mais cedo, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem cuidado desta igreja, Deus tem cuidado de cada um dos irmãos. Em todos os aspectos, Deus tem cuidado desta igreja. Da parte física à parte espiritual. Deus tem, de fato, nos amparado. E nós louvamos ao Senhor por causa disso. E quando nós chegamos nesse momento, final de ano, é sempre aquele momento de reflexões. Eu faço isso, eu não sei se você faz isso, né? Aquele momento em que a gente para refletir sobre como foi a trajetória do nosso ano, as coisas que aconteceram, aquelas coisas que a gente colocou na lista, né? Não sei se você ainda é daquele que faz agenda, né? Então eu não sei se você é desses, né? Que faz aquela agendinha, anota lá. Espero que você tenha conseguido aí realizar muitas coisas que você anotou, que você registrou, que desejou fazer. Eu sei de uma coisa: quando o ano começa, a gente começa com muita energia e com muita disposição de colocar em prática muitas das coisas que nós colocamos nas listinhas, né? Mas parece que também quando vai passando o tempo, a coisa vai esfriando, né? E algumas coisas que a gente não conseguiu realizar, parece que serve de pretexto para a gente riscar todas as outras, né? Tipo, não vale mais a pena. Eu não consegui 2 ou 3, então jogo fora todas aquelas outras 10 que lá estavam escritas. Mas a reflexão que fica, que todo ano eu sempre repito aqui, que o mais importante nem é começar bem, mas terminar bem, certo? Esse é o grande desafio para todos nós. Não somente começar, mas terminar bem, certo? E algo que é preciso nós termos para conseguir fazer isso é perseverança. Perseverança. Sem perseverança, nós não iremos conseguir chegar ao final, mantendo ali perto de nós todos os nossos objetivos. Mas, mesmo diante das frustrações de talvez não ter conseguido realizar todas as coisas, há espaço para gratidão pelas coisas que foram realizadas, pelas frustrações. Elas também são pedagógicas, elas também nos ensinam. As dores, os imprevistos, as situações adversas e circunstanciais que nos acontecem. Deus usa cada uma dessas coisas também para forjar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, pois, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas adversas, as dificuldades que a gente passa na vida, as frustrações, sonhos que não realizamos, talvez as portas que se fecharam eram o melhor para nós. Era a melhor resposta de oração que Deus poderia nos dar. O não de Deus era a melhor coisa que precisávamos ouvir, não havia outra coisa melhor. Portanto, quando nós oramos e falamos, Senhor, seja feita a sua vontade, nós precisamos orar juntamente e dizer, Senhor, conforme o meu coração, a tua vontade. Porque às vezes nós oramos, mas oramos com o desejo de que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente planejou. Mas como diz a palavra de Deus, o homem traça os seus planos, mas a resposta vem de quem? Vem do Senhor. Então que nós estejamos preparados para a resposta do Senhor, sabendo que só tem uma vontade que é boa para nós. De quem é essa vontade? É de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a gente deve descansar nisso. E a gente deve descansar nisso, aprender com as coisas que falhamos, que erramos, faz parte. A vida é assim. E nós podemos aprender também com os deslizes, com os momentos difíceis, com os tropeços e também manter aquelas coisas que são positivas para cada um de nós. Então eu desafio você nesse período ainda, nesses últimos dias que resta para nós, a gastar um tempo assim com reflexões diante de Deus, orando, colocando diante de Deus a sua vida, fazendo retrospectiva, olhando para trás, as coisas como foi que Deus conduziu sua vida, as coisas que aconteceram,
também colocar diante de Deus o ano que está por vir, né? O ano está aí beirando, e que possa ser um ano diferente para cada um de nós. E aqui eu quero trazer algumas considerações importantes para a nossa vida, fugindo de todas aquelas tradições que nós estamos aqui cercados, né? O final do ano vai chegando e muitas vezes a gente acaba se apropriando de várias coisas místicas, né? E a gente fica, às vezes, criando coisas onde não deveria, e vai chegando perto do final do ano, e no dia primeiro você tem que ir na praia, porque parece que tem um efeito de tirar as cargas negativas de nós, né? Aquela influência, né, da Umbanda em nossa vida que não sai de jeito nenhum, e aquela coisa da roupa, e eu vou vestir uma roupa para atrair o branco, para atrair a paz, o vermelho para atrair o amor, o dourado para atrair o dinheiro, né? Aquelas coisas todas. Pois bem, com base nessas coisas, eu quero hoje aproveitar para a gente refletir sobre as coisas do Evangelho. Muitos de nós aqui trabalham com criança e nós conhecemos o livro Sem Palavras. Quem aqui conhece o livro Sem Palavras? Pronto, existem cores que podem nos trazer lições preciosas acerca do Evangelho. Então eu quero aproveitar esse momento, não vou seguir a temática do livro Sem Palavra, porque ele aborda as cores de uma forma, eu vou abordar de uma outra maneira, mas usando a mesma perspectiva, tá bom? Então hoje eu quero trazer algumas lições com base em cores, já que quando chega esse período de final de ano, muita gente fica atento à questão das cores. Você já viu alguém passar virado de ano vestido de preto? Mesmo nós não crendo nisso, mas nós não nos vestimos de preto. Mesmo nós não crendo nisso, mas de alguma maneira isso influencia na nossa vestimenta. No Natal, todo mundo se sente elegante de preto. Mas no Ano Novo, jamais. Jamais. Tanto é que eu comprei uma roupa, clara. Enfim, de alguma maneira nós somos influenciados por esse negócio, né? A gente não crê, mas fica com o pé atrás, né? Então eu quero hoje falar com os irmãos um pouquinho sobre as cores do Evangelho, o que nós podemos aprender com cores em relação ao Evangelho. E a primeira cor que eu quero trabalhar é exatamente a que ninguém quer vestir no dia de Ano Novo, que é o preto. Nem aparece aqui, né? O preto, ou sai o preto aqui? O pretinho não sai não, né? Pronto, então você imagina aí que já é o preto, né? E não pode mais nem falar sobre preto, né? Porque pode ser que eu seja processado, né? É escuro, né? Pronto, qualquer coisa o Marcinho vem pra cá e fica fácil de ilustrar, né? O Marcinho é marrom, né? Chocolate, tá certo. O preto, meus irmãos, essa cor que ninguém ela quer passar, é uma cor que, na verdade, representa todos nós. Essa, na verdade, é a cor que todos nós já nascemos vestidos dela. O tom da nossa vida, o tom do nosso nascimento é a cor escura, é o preto. Porque o preto, ele representa o pecado. Aquilo que é escuro. A escuridão, ela é exatamente o oposto da luz. Porque a luz representa a pessoa de Deus. E a escuridão, ela representa as trevas. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 3, 23, eu quero que você abra sua Bíblia e leia comigo. A gente vai ler um verso para cada cor, só para a gente figurar bem e ilustrar isso. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Quem conhece esse capítulo sabe que aqui o apóstolo Paulo ele dá uma descrição muito precisa sobre o indivíduo, sobre o ser humano. A gente vai ler um verso, mas se eu ler os anteriores, você vai ficar chocado
com a maneira que o apóstolo Paulo apresenta o indivíduo. E essa é a condição de todos nós ao nascermos. A Bíblia diz no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição de todo ser humano ao nascer. O tom das suas vestes, o tom que permeia a nossa vida ao nascer é o tom escuro, que representa exatamente o pecado. Todo ser humano, todos, sem distinção alguma, todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus, estão afastados de Deus. Já nascem nessa condição. O pecado afasta o homem de Deus. Nós nascemos desprovidos de relacionamento com Deus. Portanto, o tom que marca a nossa vida ao nascermos é o pecado. Então, a cor escura, ela marca a nossa vida. Independente de qualquer pessoa que vista qualquer cor no final deste ano, nunca vai mudar esta condição. Não tem por si só como remover este tom da sua vida. Todo indivíduo, ele já nasce nessa condição. Pois a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a condição do ser humano. E a Bíblia diz que a consequência de nós nascermos assim é a morte. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo ser humano ele já nasce envolto dessas trevas, do pecado, da escuridão, do pecado que assola a nossa alma, que faz parte da nossa natureza. E a consequência desse tom escuro em nossa vida é a própria morte. É a morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem. Por isso, ele pode entrar no mar de costa, plantando bananeira, do jeito que ele quiser. Mas nada, aqui nesta terra, poderá mudar o tom da sua própria natureza. O tom escuro, o tom do pecado. É esse tom que marca a história do homem. É por isso que nós olhamos para o mundo e conseguimos perceber claramente esse tom trevoso que cada vez mais aumenta na história da humanidade. Uma humanidade distante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos, separados, longe de Deus. Portanto, se tem um tom que permeia cada um de nós, é o pecado. Pastor, mas eu já conheci a Cristo, mais ainda tem aquele tom escuro, ainda, em nossa natureza. Ainda. Chegará um dia em que o Senhor removerá por completo, mas ainda, este tom escuro, em muitos momentos, ele torna trevoso o nosso dia, não é verdade? Em muitos momentos, esse tom escuro torna o nosso ano difícil, exatamente por causa dessa marca que nos acompanha, o pecado. Pois a Bíblia diz, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E só há um tom que pode solucionar o problema desse tom escuro em nossas vidas. Qual o tom que você acha? É o vermelho. O vermelho, eu vou dizendo e vai colocando aí, beleza? O vermelho é conhecido como o tom do amor. Se você está encalhado, veste aí o vermelhinho e vai atrair o amor da sua vida, né? Há uma certa verdade por trás, no sentido de que o vermelho se retrata ao amor. É exatamente isso. Só há uma maneira de o tom escuro ser coberto de nossas vidas, por meio do vermelho. Porque o vermelho representa não somente o amor do homem para com o próximo, mas de Deus para com o ser humano. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê?
deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há uma maneira de esse tom escuro ele começar a mudar em nossa vida, se for por meio do tom vermelho. Porque o vermelho representa o sangue de Cristo. Que é exatamente o que vai dizer o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Vamos ler o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só há uma maneira de nossa vida ser marcada por outro tom, que não o escuro, se nossa vida for marcada pelo sangue de Cristo. E nós vimos isso já desde o Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi livrado da morte, quando eles passaram sangue do cordeiro nos umbrais das suas casas, em suas portas, para que fossem livres da ira de Deus. Da mesma forma acontece em nossos dias. Só uma maneira de nós sermos livres da condenação do pecado, se nossa vida for lavada, marcada pelo sangue do Cordeiro. E tinha que ser assim, pois o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi preciso um sangue ser derramado, um sangue da cor do meu e do seu, para que a marca do pecado, o tom escuro, ele pudesse receber uma outra tonalidade, no caso, o vermelho, e representa o amor de Deus para conosco, pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós jamais seremos amados como Deus nos amou. Jamais seremos amados por qualquer outra pessoa. A intensidade com que Deus nos amou. Vermelho, ele não atrai o amor. Na verdade, o vermelho representa o amor de Deus para com cada um de nós. Em que ele se entregou a si mesmo, por amor a cada um de nós, com o objetivo de nos livrar dessa condenação. Então, se alguém está carente de amor, que ele olhe para a cruz, de Cristo. Porque na cruz nós podemos não somente ver a ira de Deus, mas também na cruz nós aprendemos sobre o amor de Deus, em que Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós. Por meio do seu sangue, sim, ele é capaz de mudar o tom da nossa vida. E muitos de nós aqui podem testemunhar isso, que ao ser tocado pelo sangue de Cristo, teve a sua vida transformada. Quantos aqui podem dizer isso? Muitos de nós, o tom da nossa vida foi mudado quando o vermelho, sangue de Cristo, nos purificou de todo o pecado. Quando o sangue de Cristo nos lavou, por meio do sangue de Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Então, o vermelho representa o sangue de Jesus Cristo. Mas se tem uma coisa que também nós muito desejamos, é paz. Vivemos em tempos de tantos conflitos. O mundo está em guerra. O que mais se fala é em paz. Vestir branco não vai atrair a paz para você. É impossível o branco atrair a paz a cada um de nós. Não são as vestes que podem proporcionar a paz a cada um de nós.
O indivíduo ele pode passar o ano inteiro vestindo a cor branca, mas é impossível o ser humano atrair a paz por si só. Só há uma maneira da paz nos encontrar. A verdadeira paz é se de fato nós formos lavados pelo sangue de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo de número 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que importa, de fato, é a paz que está entre a nossa relação e a relação com Deus. Por causa do pecado, todos os homens estão debaixo da ira de Deus. E só há uma maneira de nós nos apropriarmos da verdadeira paz. Só há uma forma do nosso tom ficar assim, claro, branco. É se nós formos lavados pelo sangue de Cristo. Então você percebe que começa com um tom escuro e o vermelho chega para nos conceder o branco. Porque nós só podemos ter paz, como diz o texto de Romanos, mediante a fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira do homem ter paz com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Só há uma forma de nós termos paz. Só Cristo pode nos proporcionar a verdadeira paz. Lembra quando os discípulos estavam temerosos, quando Jesus Cristo havia sido crucificado? Quando Jesus aparece diante dos discípulos, ele diz uma coisa apenas. Ele disse: Shalom, paz seja convosco. Paz seja convosco. Somente Cristo é capaz de nos dar a paz que excede todo entendimento e é capaz de guardar o nosso coração. Nada mais neste mundo pode nos dar a paz que somente Cristo pode nos dar. Ele é o príncipe da paz. Nós celebramos o Natal, nasceu o príncipe da paz. Só podemos receber a paz mediante a fé em Jesus. Não são vestes que irão nos proporcionar paz. Não é a ausência de guerra que vai proporcionar paz a este mundo. Só há uma maneira deste mundo encontrar a paz, e é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar a paz. Quando nós estamos em conflitos, quando nossa alma está angustiada, aonde nós buscamos paz? Não é no Senhor? Porque somente Ele pode nos dar a paz, que excede todo entendimento. Só Ele é capaz de dar a paz, que é capaz de guardar o nosso coração. Quando nós estamos enfrentando as maiores batalhas, as mais titânicas, nós nos recorremos a Ele em oração, porque acreditamos que só encontraremos a verdadeira paz em Jesus. Em Jesus. Ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz. Portanto, nesse tempo, nesse final de ano, pregue isso. Fale isso para as pessoas. É muito comum nós encontrarmos nesse tempo pessoas falando exatamente isso. O que eu mais quero neste ano é paz. Direcione a ela, ao príncipe da paz. Aquele, o único que pode dar verdadeiramente a paz a cada um de nós. Cristo Jesus, o príncipe da paz. Portanto, nós vimos aqui a cor escura, que representa nosso pecado, e este tom marca toda a humanidade. Nós vimos aqui a cor vermelha, felizmente, não marca poucos desta humanidade, e que representa exatamente o sangue de Cristo. Eu creio que ainda até o final da consumação dos séculos, muitos serão marcados ainda pelo tom
de vermelho. Ao longo deste ano aqui, Deus nos deu o privilégio de ver o Senhor mudando o tom da vida de várias pessoas. E nós o louvamos por causa disso. E o branco representa a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que só pode ser nos dada mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E o que eu desejo para você neste ano de 2022 que está por vir são duas cores. A próxima é o tom de verde. O verde nós lembramos da natureza, porque a natureza ela é assim, a árvore cresce. E o que eu desejo para você neste ano de 2022 é crescimento. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. É assim que o apóstolo Pedro encerra a sua carta. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então o desejo de Pedro é que os seus irmãos cresçam na graça e no conhecimento. Meu desejo para você neste ano de 2022 é que você cresça no conhecimento e na graça. É extremamente importante o nosso desenvolvimento. Muitos dos tropeços em nossa vida, na nossa caminhada cristã, é por falta de maturidade. E a maturidade aqui não se refere à idade, mas vida com Deus. Vida com Deus. Nós fomos chamados a crescer, a desenvolver. Na vida cristã funciona assim. Nós nascemos na fé e o Senhor nos estimula a crescermos. E a nossa maturidade, a nossa qualidade de vida como crentes aqui neste mundo vai depender em muitas instâncias da nossa maturidade, do nosso crescimento. Portanto, aproveite este ano de 2022 para crescer no conhecimento e na graça de Deus. Planeje isso na sua vida. Coloque isso como prioridade em sua vida. De ler as Escrituras. Talvez todo ano você pega um plano de leitura e até começa a ler. E quando chega no segundo, no terceiro mês, desiste. Mas coloque isso como propósito na sua vida. De ler as Escrituras uma vez o ano. De ser mais presente na sua igreja, de servir ao Senhor, de crescer no conhecimento e na graça de Deus. Deseje isso, porque é isso que Deus deseja para cada um de nós, crescimento. Talvez muitos dos infortúnios que você viveu e passou ao longo deste ano de 2021, deva-se pelo fato da sua imaturidade, falta de crescimento. E isso gera muitas vezes tropeço em nossa vida. Gera falta de preparo para lidar com as situações e as adversidades da vida. Quando se tem maturidade, não é que nós não enfrentamos dificuldades, mas nós passamos com mais solidez. Porque a maturidade, ela faz isso. Ela fortalece os nossos músculos para as adversidades, para as situações. Deus tem chamado a cada um de nós ao crescimento. Ao crescimento. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver um tom de exortação. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, vai dizer, olha, vocês já deveriam estar maduros. Vocês ainda são crianças. E a criancice de vocês está sendo percebida por meio da vida pecaminosa de vocês. O viver na prática do pecado é uma consequência da imaturidade. Paulo fala isso para esses irmãos. Então, se nós desejamos colher os frutos de uma vida madura, de uma vida saudável, nós precisamos crescer. Precisamos desejar crescer. Eu sei que muitas vezes nós almejamos, desejamos crescer na vida profissional, em todos os aspectos, e não há nenhum problema nisso. Deseje fazer isso. Mas deseje muito mais crescer no conhecimento e na graça de Deus. Deseje isso, crescer no conhecimento da graça e de Deus. E nós estamos aqui para auxiliá-los. Estamos aqui para ajudá-los.
Que tal você decidir esse ano se matricular na maior e melhor escola do mundo? Qual é essa? Escola Bíblica Dominical. Essa é a maior e melhor escola do mundo. Matricule-se nela. É de graça. Te prepara não só para esta vida, mas também para a do porvir. Então dedique-se. Coloque isso na sua vida. Planeje isso. Organize assim, junto com a sua família, para que vocês cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento e realmente vale a pena todo o nosso esforço. Como diz o texto, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria encerrar esse lance de cores com aquele que todos mais nós gostamos de passar o ano, que é a cor do dinheiro, né? Em tanto tempo difícil, tantas crises, tantas dificuldades, nosso dinheiro perdeu tanto valor e, de fato, quem de nós não almeja viver uma vida financeira melhor? E não há nenhum problema. Quero que você ganhe muito dinheiro para devolver o dízimo. Quero que você cresça bastante, que você possa viver confortável, promover para a sua família um bem-estar. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas nós nunca podemos esquecer daquilo que nós já fomos contemplados. Porque pode ser que nós não venhamos a alcançar os nossos sonhos aqui nessa vida. Pode ser que por mais que a gente tente, peleje, pode ser que a gente não seja um Salomão da vida. Pode acontecer. Mas eu quero lembrar você sobre aquilo que Deus já nos concedeu. Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 1, ele vai dizer que Deus nos já abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos um povo extremamente rico. Sabe por quê? Porque todo este mundo pertence ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Todos os tesouros da sabedoria, da ciência, como Paulo diz aos Colossenses, toda a expectativa de glória no mundo e do porvir, tudo isso será compartilhado conosco. E não existe glórias e nem riquezas neste mundo que se compare àquela que Cristo já concedeu a cada um de nós. E nós precisamos lembrar disso com alegria. Precisamos lembrar disso com alegria. Lembra da história do rico e de Lázaro? No final, quem se mostrou rico de fato? Você lembra daquela história? As riquezas deste mundo são passageiras. Não há nenhum problema e não há nenhum mal, mas precisamos lembrar sempre disso. Elas são passageiras. Por isso que a instrução de Jesus é: acumule tesouros para você aonde? Nos céus. Ele direciona o lugar melhor para que possamos fazer isso. Então, que os nossos esforços ao longo deste ano de 2022 sejam não somente para a gente juntar tesouros aqui, mas seja, acima de tudo, esforços para nós juntarmos o tesouro no lugar onde Jesus disse para juntarmos. Porque lá não haverá perdas, não haverá infortúnios. Tudo que nós fizermos será exatamente computado lá. Então, que nós possamos olhar com perspectivas diferentes e possamos entrar o ano de 2022 com a perspectiva das cores do Evangelho. Possamos enxergar as coisas com os tons da graça e possamos enxergar as coisas com o tom da misericórdia, do amor de Deus para conosco. Que a nossa cosmovisão esteja focada e alinhada com a de Deus. E possamos aproveitar cada momento do ano de 2022 para crescermos no conhecimento e na graça de Deus. E que possamos fazer isso juntos, como igreja, como povo de Deus. E você possa ter um olhar mais preciso para o outro. E possamos deixar de olhar um pouco mais para nós mesmos e olharmos para os nossos irmãos
Porque Deus nos chamou a viver em comunhão, a cuidar uns dos outros, a exortarmos uns aos outros, a ensinarmos uns aos outros, a sermos suportes uns para com os outros e possamos viver o amor fraternal da pessoa de Cristo Jesus. E nos momentos de dificuldades nós possamos olhar para o lado e saber que encontraremos apoio e ajuda dos nossos irmãos. Que você coloque na sua lista de oração a vida dos seus irmãos. Ore por eles, para que possamos estar em constante oração uns pelos outros. Chegue nesse lugar, procure chegar um pouco antes, para que você possa ter um tempo de comunhão com seus irmãos. Ao terminar o culto, não vá logo embora. Tente criar comunhão com seus irmãos, criar vínculos com os nossos irmãos, porque no final das contas, nós passaremos a eternidade juntos. No final, passaremos a eternidade juntos. Precisamos aprender a amar uns aos outros agora, a desfrutar da comunhão dos outros agora. Aqui é o lugar de nós iniciarmos todas essas coisas. Então, que no ano de 2022 nós possamos viver mais isso. Viver igreja, ajudar os nossos irmãos, estarmos juntos, batalhando pela fé evangélica. Espero que neste ano de 2022 os dons que Deus te deu floresçam aqui neste lugar. E você sirva a Deus com alegria. Se ainda não sabe como servir, estamos aqui para lhe ajudar. Para estimular você a você servir a Deus, a servir aos seus irmãos. Amém? Vamos orar. Vamos orar, colocando nossa vida assim diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Agradecidos ao Senhor por este ano que está terminando, por esse que está iniciando. Faça primeiro uma oração de gratidão. Ebenezer ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ore ao Senhor, agradeça.